vamos trabalhar mais um tema. Mais um tema. Quais instrumentos podem ser utilizados para a instituição do condomínio? Né? Quais instrumentos podem ser utilizados para a instituição do condomínio da multipropriedade? Né? Quais são os instrumentos para a instituição da multipropriedade? Gente, a multipropriedade ela pode ser instituída conforme estabelece a lei de duas formas: por testamento, ok? Havendo um regramento mínimo quanto à formatação de quem serão os multiproprietários, ou algumas questões envolvendo, observado o tempo mínimo, claro, mas observando intervalos temporais. Então, o testamento pode sim estabelecer, instituir a multipropriedade. E qual é a segunda forma? E só fazendo uma observação ainda na primeira. A observação que eu gostaria de dizer é a seguinte: em havendo o testamento, e este testamento sendo efetivamente levado às autoridades competentes, ao Poder Judiciário, no tocante inclusive à partilha, e aí o que dará origem ao formal de partilha, lembrem, formal de partilha, mesmo diante dessa situação, ele será levado ao registro de imóveis aí para todas as providências registrais necessárias. Então a gente vai ter a constituição da multipropriedade, nós vamos ter a abertura de matrículas, tá certo? De maneira individualizada para cada um dos multiproprietários. Então isso é importante a gente dizer. E a segunda forma de instituição da multipropriedade é exatamente ato entre vivos, ato aí entre pessoas vivas. Isso pode acontecer por indispensável, a meu ver, indispensável observância do artigo 108 do Código Civil. A necessidade de escritura pública, estamos falando de instituição de condomínio, estamos falando de criação de direito real, portanto, devemos observar o artigo 108 do Código Civil. Multipropriedade, se estamos falando de valores que superem 30 salários mínimos nacionais, indispensável escritura pública, tá certo? Escritura pública, essa sim, que será levada ao registro, devidamente protocolada, prenotação realizada, qualificação e, se o caso, todas as demais providências quanto à abertura de matrícula para contemplar os multiproprietários, tá certo? Vamos a mais uma pergunta, vamos continuar trabalhando com a lei e questionamentos específicos sobre ela. Vamos lá. O que muda na maneira de se registrar o imóvel na hipótese da multipropriedade? Meus amigos, a questão é a seguinte: com a instituição da multipropriedade e a sua aproximação com o condomínio e o regramento todo ele aí voltado ao condomínio edilício, né, da multipropriedade, o que nós temos que observar é, nós teremos a matrícula mãe do imóvel, e a abertura de novas matrículas filhas aí para cada unidade, para cada uma das unidades periódicas, né, esse parcelamento temporal do imóvel para cada um destes intervalos temporais e os respectivos multiproprietários. Então este é o cuidado que a gente tem que ter no registro de imóveis. Nós temos uma matrícula mãe e as matrículas filhas sendo abertas em razão da multipropriedade, observado o intervalo temporal. Sempre lembrando que absolutamente nenhum dos princípios será aí descartado. Digo isso quanto especialidade objetiva, a especialidade subjetiva, tá certo? A observância do disposto na lei, ok? Quanto ao intervalo mínimo, nós não podemos ter uma multipropriedade sendo instituída com intervalos inferiores a 7 dias. Ah, não são 5 dias, são 5 dias, não é possível, tá certo? Não, são 5 dias úteis, não, isso não é um enquadramento admissível na lei e, portanto, esse instrumento ele deverá ser devolvido se o caso. Então, o registrador pautado na lei, observada a legalidade, ele irá, após prenotação, fazer a devida qualificação para matrícula mãe e abertura das matrículas filhas. Ok? Vamos a mais uma pergunta, vamos trabalhar mais um tema a respeito da multipropriedade. Acompanhem comigo, por favor.
em processos judiciais envolvendo multipropriedade, quem terá a legitimidade para ajuizar as ações relativas a tais questões? Bom, a questão da legitimidade, a questão da formatação processual dada à multipropriedade se assemelha ao condomínio edilício, ok? Ou seja, trata-se de um ente despersonalizado, exatamente como o condomínio edilício, mas que tem capacidade para estar em juízo como parte, ok? Para postular em juízo os direitos que lhe cabem. A pergunta que poderia ser feita é, mas de que forma este condomínio em multipropriedade estará em juízo? E eu digo, ele estará em juízo devidamente representado pelo administrador. Exatamente. A figura do administrador, criada no Código Civil agora a partir da Lei 13.777, tem a mesma formatação ou se assemelha muito com a ideia do síndico, tá certo? Com a ideia do síndico no condomínio edilício. Essa é a figura do administrador, com deveres estabelecidos especificamente no nosso Código Civil. Tá bem? Era isso. Assim, a gente fecha as primeiras questões desta nova lei. Muitas consequências ainda serão enfrentadas. Jurisprudência, doutrina, muito se debruçará sobre o tema. A gente já começou com a nossa pequena contribuição. 2019 começa cheio de força, cheio de ânimo, com diversos projetos novos. Arisp, registradores, caminhando com vocês ao longo de 2019. Desejo um ano maravilhoso a todos, fiquem sempre com a gente e acompanhem as novidades da nossa programação. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.